tá certo? Ok. Então, ó, o professor Vitor vai mediar isso daí, vai conduzir as perguntas depois dos alunos, né? Queria agradecer inicialmente a Erlaine, que foi nossa aluna. De qual turma, que ano que você formou, Erlaine? Foi o ano passado. O ano passado a Erlaine formou e já está aí. Em fevereiro. Exatamente. Eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque mostra, assim, que a gente forma muitas pessoas aí no curso de psicologia que já conseguem se inserir no mercado de trabalho na sequência, né? Então, assim, isso é muito bom para nós. E essa área que ela veio contar para a gente é uma área que a gente tem uma única disciplina no curso, né? Então, ela vem contar para nós essa abrangência de possibilidades, de oportunidades que a psicologia jurídica oferece. E você trabalha com perícia jurídica, né? Isso. Perícia psicológica, enfim. Então, assim, eu vou assistir essa palestra toda depois, que eu estou gravando aqui, vou assistir direitinho, vou tentar colocar ela lá no nosso YouTube do Psique, mas o ideal é participar agora para tirar dúvida, para fazer pergunta, aproveitar e sugar todo o conhecimento possível, né, Vitor? Da Erlaine, que está aí para compartilhar essa experiência para a gente, muito bacana. Ela veio outro dia dar uma palestra para alguns alunos, e acho que foi com a Ana Maria ou foi com a Andréia? Ana Maria. E ela ficou, assim, encantada. Ô, Tati, eu vou colocar aqui no chat o link, tá? Para você, ó. Aqui, ó. Aí você pode copiar. E aí, seja bem-vindo, então. Muito obrigada aos presentes. Tairone chegando aí, Lohane, boa noite. É com vocês, professor Vitor. Pode conduzir aí para nós. Ok. Vamos lá, pessoal. Mais uma experiência profissional aí com a nossa ex-aluna, Erlaine. Seja muito bem-vinda. Aí eu vou deixar para você fazer as apresentações. Fique à vontade aí para o pessoal te conhecer. E com certeza a gente vai ter muitas perguntas. Eu já dei aula no curso de Direito, por exemplo, e eu lembro que quando eu comecei a estudar psicologia, essa área estava nova ainda. É uma área que tende a crescer cada vez mais, né? Então, conte para nós as suas experiências. Tá ok. Gente, primeiramente, gostaria de agradecer muito pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês para poder trazer essa atuação, né, da psicologia, que é o papel do psicólogo aí como perito, que é uma atuação dentro da psicologia jurídica, só que como a psicologia jurídica, que é o que a gente vai ver aqui hoje, como ela é uma área muito ampla, e a psicologia jurídica que nós temos no curso de graduação em psicologia é uma carga horária muito pequena, não dá para a gente ver todas as atuações do psicólogo, né? Então, é muito bom poder trazer essa atuação aqui hoje e mostrar a importância dessa área. Ela é muito importante, ajuda em muitas decisões aí judiciais. A gente vai ver a importância, assim, porque implica a privação de liberdade de uma pessoa, né? A gente auxilia o juiz, então são decisões judiciais aí que determinam a vida de uma pessoa, né? Se ela vai voltar para a sociedade, ela vai progredir de regime, né? Então são decisões muito importantes aí que esse profissional aí dentro da psicologia jurídica faz, né? Então, meu nome é Erlaine, eu graduei em psicologia aí no Unilavras e especializei em psicologia jurídica e estou realizando capacitação em psicologia jurídica, forense e criminal, né? Atualmente atuo na clínica e atuo como perita também, né? Perita do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e atuo como perita independente também, né? Depois vou explicar um pouquinho melhor sobre essas duas atuações. Inicialmente eu vou falar um pouquinho do aspecto histórico da psicologia aqui no Brasil, mas vai ser bem rapidamente, porque senão não dá tempo, né? Tem uma grande história aí, não dá tempo de poder falar de todo esse aspecto histórico, então só para contextualizar mesmo, né? Depois eu vou falar um pouquinho do que é a psicologia jurídica, eu vou falar de uma outra área que é específica aí dentro da psicologia jurídica, que é a psicologia forense, que está ligada aí às questões penais, criminais, é mais ligada ao fórum, né? Porque a psicologia jurídica ela é bem mais ampla do que isso, eu vou falar sobre isso. E então a gente chega na nossa temática
que é a perícia, o que é a perícia, como que o profissional da psicologia exerce a perícia, né? E vou trazer quase que um passo a passo dela aqui mais no final, né? Então, vamos começar. A atuação aí dos psicólogos brasileiros na área de psicologia jurídica, ela se deu aí juntamente com o surgimento da nossa profissão aqui no Brasil, ou seja, na década de 60. Então, ela chegou junto com a psicologia. Só que inicialmente ela se deu de uma forma mais lenta, gradual, né? Os trabalhos aí eram involuntários, né? Voluntários, gente, desculpa. E então focava muito inicialmente nessa área criminal, né? Então focava muito os estudos em adultos criminosos, em adolescentes infratores da lei. Então era muito essa área criminal, né? Então o psicólogo ali, ele tinha um intuito ali primordial, era testar a pessoa, diagnosticar a pessoa, né, para dar um diagnóstico, diagnosticar as pessoas que cometiam crime. É um psicopata, essa pessoa cometeu crime, né, que é o conhecido aí no DSM-5, o transtorno de personalidade antissocial, a gente fala que é psicopata, né? É um narcisista, é um esquizofrênico, essa pessoa cometeu crime, ela tem uma psicopatologia. Então, inicialmente, o foco era diagnosticar essa pessoa cometia crime, né, através dos testes psicológicos, e então fornecer essa informação para os operadores do direito. Isso era o objetivo. Então, o psicólogo inicialmente era um testólogo. Hoje em dia, não é isso que acontece, né? Então, embora aí a testagem, os testes psicológicos ainda permanecem forte, né? Instrumento importante aí no nosso campo de atuação, não é apenas isso que a psicologia jurídica faz hoje, né? Ela ampliou. Então, hoje, o profissional de psicologia, ele testa, ele avalia, diagnostica, só que ele faz algo com esse diagnóstico. Ele dá uma continuidade no trabalho. Não é só colar um rótulo na testa da pessoa, né, que cometeu o crime e pronto, o direito se vira com isso, com essa informação. Hoje em dia, o psicólogo, ele dá um encaminhamento, né, ele dá um acompanhamento psicológico. Por exemplo, constou em um transtorno de personalidade narcisista. Como nós podemos manejar essa pessoa que tem esse diagnóstico? O que nós podemos fazer com esse diagnóstico, né? Então, hoje em dia, há um trabalho ampliado. Além disso, o psicólogo, ele oferece orientações familiares, né, participações em políticas de cidadania, combate à violência, participação em audiências. Então, hoje em dia, né, como eu falei, não é aquele psicólogo só que testa, mas que pode ir nas audiências, auxiliar os advogados. Por exemplo, o advogado ele precisa montar uma defesa e essa defesa torna-se interessante trazer algo técnico da psicologia, né? Então, como que o psicólogo pode auxiliar? Seria interessante a gente falar sobre essa temática, a psicologia aborda isso pode ser interessante aí na sua defesa, para defender o seu cliente. Então, o psicólogo, ele pode estar em audiências também. Cuidados relacionados à vítima. Então, não é apenas os infratores que cometem crime, mas também aquela pessoa que foi vítima de abuso sexual, abuso físico, né? Então, é com as vítimas, os infratores, né? Como que é esse cuidado com os infratores? Entender por que essa pessoa ela passa para ato, né? Por que essa violência vem se manifestar em forma de ato. Então, é entender como isso se dá também, né? E, claro, os profissionais do direito também, oferecer um acompanhamento para eles. E entre outras atuações aí. O que eu quero passar aqui é que ela ampliou, ela tem outros campos de atuação também, para além do diagnóstico. E quanto ao diagnóstico, não é só para diagnosticar com fins de colar um rótulo na testa daquela pessoa, mas para poder fazer algo, né? E então hoje o psicólogo, ele
avalia, diagnostica, compreende, e compreender não é justificar, né? Compreender como uma coisa se dá, como acontece, para poder fazer alguma coisa, e acompanha e orienta. Muitas pessoas falam assim, gente, né? Eu acho importante abrir esse parênteses aqui. Vocês psicólogos, vocês, principalmente jurídicos, vocês tratam essas pessoas que cometem crimes? Essas pessoas, elas não merecem tratamento? Essas pessoas, elas não merecem atendimentos? É só as vítimas? Eles são bandidos, né? Mas vamos imaginar aqui uma situação. Para a gente trabalhar só com vítima, o que a gente precisa? De uma violência concretizada, né? De uma violência que passou para ato. Então, se a gente atua só com vítima, a gente vai trabalhar só com violência que já aconteceu. Ao passo que, se a gente trabalha do lado de cá com os agressores, é uma violência que ainda não se concretizou. É uma violência que ainda não passou para ato, né? Então, ainda ela está ali nos seus aspectos latentes, né? Então, você pode trabalhar essas questões para que ela não precise se exteriorizar dessa forma, né? Então, quando você trabalha do lado de cá com os agressores, você trabalha para que não haja vítimas, né? Uma diminuição, né? Para que essa pessoa não seja vítima. Então, muitos psicólogos falam assim, tem que ter muito estômago para atender um abusador sexual. Mas será que tem que ter muito estômago? Para quê? Se você atuar aí trabalhando com as vítimas, você vai trabalhar com uma pessoa que foi violada, né? Ela foi vítima do abuso sexual. Então, eu acho que você tem que ter muito mais estômago para atender essas pessoas, né? Até os seus direitos violados. Se você trabalha com um agressor, você está trabalhando para um que talvez poderia vir a ser, mas você está impedindo para que não venha, né? Então, é importante a gente atuar nessa área aí, trabalhando com os agressores, né? Com os infratores. Então, a gente trabalha para que eu, você, nossa família não venha a ser vítima. Para finalizar esse aspecto histórico aqui da psicologia, eu falei que inicialmente ela se deu de forma lenta, né? Era um trabalho informal, né? E voluntário. Só que hoje não, só que hoje é um trabalho reconhecido, hoje em dia é um trabalho aí legal, né? Ela teve aí seu reconhecimento em 1984, com a promulgação da Lei de Execução Penal, né? Foi quando ela começou a ser reconhecida legalmente pela instituição penitenciária. Então, hoje em dia, é um trabalho reconhecido, mas inicialmente aí, quando ela chegou aqui no Brasil, não era. Então, vamos falar o que é essa psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica, ela é uma área muito ampla, né? Como eu falei, ela engloba diversas coisas, eu vou falando aqui no decorrer disso. Mas, a grosso modo, ela engloba diversas atividades relacionadas ao direito, né? Sob uma perspectiva psicológica. Então, seria a psicologia dentro do direito, né? Atuando, auxiliando nas questões ali do direito, naquilo que dá uma puxada para a psicologia. Por exemplo, vamos ver se eu vou puxar os slides aqui agora, para a gente compreender melhor. Compartilhou a tela, né? Todo mundo vendo aí, pessoal, o slide? Beleza. Sim. Aqui, ó. Atuações. Então, olha, direito da família. Como que o psicólogo ele pode atuar no direito da família, né? Que engloba ali divórcios, visitas a filho, disputa de guarda. Vamos pegar aqui no caso de disputa de guarda. Como que o psicólogo ele pode atuar o direito nessa questão de disputa de guarda no direito da família? Por exemplo, avaliar quais dos pais têm melhores condições de atender as demandas daquela criança, né? Quais dos genitores? No direito da criança e do adolescente, em caso de destituição do poder familiar, ou seja, o pai e a mãe, né, teve seus vínculos rompidos com o filho, mas
ainda, a gente sabe, né? A gente não pode simplesmente tirar uma criança aí dos vínculos dos seus pais, porque isso traz graves consequências para a criança, né? Então, inicialmente, precisa haver um resgate desses vínculos. Apenas se não houver esse resgate que acontece a destituição do poder familiar, ou seja, essa criança, ela perde totalmente o vínculo com aquela família. Mas antes tem que haver uma tentativa de resgate, né? Você não pode simplesmente tirar a criança aí dos seus pais. Então, o psicólogo ali se torna importante para poder fazer essa avaliação, esse resgate. Casos de adoção, olha como essa atuação que é importante, como o psicólogo faz a perícia aí desses pais que vão adotar. Imagina se você não avalia e esses pais querem abusar sexualmente ou fisicamente dessa criança, né? Ela tem traços de perversão sexual ali. Então, a gente precisa estar avaliando esses pais. Casos aqui com os infratores, né? Seja adolescentes aí que cometem atos infracionais. No direito civil, vamos pegar aqui o caso de interdição, né? Eu tenho aqui, ó, o direito civil, o direito do trabalho. Vou pegar a interdição do direito civil, vou pegar as perícias do INSS no direito de trabalho. Só que eu vou voltar a tela aqui, porque é muito ruim falar olhando para o nada. Aí, ótimo. Então, no direito civil, como que a gente pode ser interessante a nossa atuação ali no direito civil? Vamos pegar ali no direito civil um caso de interdição. Uma pessoa, ela desenvolve um transtorno aí, ou um transtorno de bipolaridade, que no estado maníaco ela perde totalmente a sua crítica e faz gastos desnecessários. Então, ela coloca em risco as finanças dela e da família. Então, essa pessoa, ela precisa ser interditada e nomeado um curador. Ou então, a pessoa, ela é esquizofrênica, né, e não está em tratamento, naquele momento ali ela entra em surto psicótico. Então, é a pessoa que precisa ser interditada, caso de demência, né? Então, a pessoa idosa desenvolve uma demência, a pessoa ela precisa ser interditada, né, para nomear um curador para se responsabilizar. Então, olha a nossa função também para fazer perícia ali, que importância. Imagina se é um truque aí dos filhos interditar os pais para ter acesso aos patrimônios dessa pessoa, né? Então, a nossa importância ali também para ver o estado de lucidez daquela pessoa, avaliar se realmente ela não tem capacidade aí para gerir suas finanças, né? Suas faculdades mentais ali não estão prejudicadas. Então, a gente atua ali também realizando essas perícias. No caso do direito do trabalho, eu pego aí as perícias do INSS. Uma pessoa desenvolve um transtorno, ela não consegue trabalhar, não consegue trabalhar 8 horas por dia ou executar certas atividades. Essa pessoa ela precisa ser afastada, né? Então, ela precisa de um laudo nosso. Embora a gente pode atuar também como independente. Por quê? Embora o INSS já tenha os psicólogos dele, a pessoa ela pode discordar e contratar você, perito, para avaliar, né? Avaliar ela se realmente tem essa impossibilidade ali. Porque às vezes as perícias do INSS são tão rápidas, né, que nem consegue avaliar se essa pessoa não tem condições de trabalhar ou não. Às vezes ela está ali medicada, então durante a perícia ela consegue responder tudo bem. Essa pessoa, né, não concordando, ela tem esse direito de não concordar com as perícias de lá e contratar a gente como perito independente para poder fazer esse laudo, né, avaliar, onde a gente vai ter um acompanhamento maior com essa pessoa. Então, aí a gente viu o psicólogo jurídico, né, atuando aí com perito nessas áreas do direito. A psicologia jurídica, o psicólogo jurídico, geralmente ele atua nas varas de família, né, aí no direito de família, direito da criança e do adolescente, direito civil, direito do trabalho. Aqui no Brasil, na teoria, se separa dessa forma, né, o psicólogo jurídico atua nessas áreas.
Tem uma outra área aí que eu vou falar já já, que vocês já devem estar pensando, é o direito penal, mas já já eu entro nela. Então, eu falei da atuação aí do psicólogo jurídico. Agora, além dessa atuação, né, que a psicologia jurídica aí abarca, nós temos sub-áreas dentro da psicologia jurídica. Lembra que eu falei que ela é muito ampla? Então, ela tem aí diversos campos aí de atuação e tem diversas sub-áreas. Temos aí psicologia criminal, forense, investigativa, né? Tem muitas sub-áreas, né? Diversos nichos. E uma dessas sub-áreas é a psicologia forense, né, que é o que eu vou falar agora, onde vai entrar esse direito penal aí. Eu não falei dele lá para falar dele mais especificamente aqui. Primeiramente, o que é psicologia forense, né? A psicologia forense é uma palavra originada aí da palavra latina forensis, que significa do fórum, né? Que era um local lá na Roma Antiga, onde eles discutiam aí, resolviam disputas, né? Que é bem comum ao nosso fórum hoje, né? Então, tá aí essa origem da palavra forense, ela vem do fórum, para resolver essas questões aí de conflito, né? Então, sabendo aí dessa origem dessa palavra aí, forense, né? Como eu já falei também, é uma área da psicologia jurídica, é uma sub-área que tem um assunto mais específico ali, que é o direito penal, né? Vamos entender o que é ela, o que ela trabalha melhor, né? Ela se destina mais especificamente a questões penais e criminais, né? Então, os seus trabalhos estão mais direcionados ali a decisões de julgamentos e tribunais. Quais são as áreas aí do direito? Quais são as áreas aí do psicólogo jurídico que ele pode atuar? Ele pode atuar em presídios, né? Aí em questões de privação de liberdade, nas varas de execuções penais, né? Aí fazendo avaliação de risco, varas de execução penal, eu vou entrar nela mais para frente. Fazendo avaliação psicológica aí de pessoas em conflito com a lei e busca avaliar perfis criminais, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um crime ali, né? Faz um estudo sobre esse crime e a gente pode avaliar qual seria um perfil que poderia praticar aquele crime. Ou então avaliar aquela pessoa se ela tem um perfil que condiz com aquele crime. Exemplo, abuso sexual. Eu posso avaliar essa pessoa para verificar se ela tem um perfil ali, né, de perversão sexual, para avaliar se esse perfil que ela tem, essa personalidade, condiz com a acusação de estupro, né? Depois eu explico como faz isso melhor, né? A hora que eu entrar nessa questão aí de explicar como é feita a perícia, né? E entre outras funções, mas sempre ligada a essas questões penais e criminais, né? Então, o que nós vimos até agora? O psicólogo jurídico aqui no Brasil, ele atua nas várias aí de família, da criança e adolescente, direito civil, direito do trabalho. O psicólogo forense, ele atua nessas questões do fórum, questões penais, questões criminais, é mais específico, né? Então, conhecendo essas duas áreas aí, né, e sabendo um pouquinho da atuação do psicólogo aí, como que ele pode auxiliar, vamos cair, então, na nossa temática mesmo, que é a perícia, né? Mas antes, eu queria mostrar para vocês não todos, mas outros campos aqui do psicólogo, que não é só o perito. Aqui, olha, nós temos campo de atuação, consultoria em escritório de advocacia, né? Então pode estar lá acompanhando os advogados, auxiliando. Ele pode fazer concurso público, atuar no Ministério Público, nos tribunais, no sistema prisional, né? Ele pode atuar nos hospitais de custódia e tratamento penitenciário. Eu acho importante trazer essa instituição aqui, daqui a pouco eu vou explicar ela melhor. Pode trabalhar na Polícia Civil, né? Polícia Federal, né? Pode atuar em delegacia. Ele pode ser professor, ele pode ser assistente técnico, né? Eu queria poder falar mais do assistente técnico, mas o assistente técnico, ele quando o psicólogo ele é chamado pela parte para auxiliar ele num processo, né?
E a outra atuação, ou fazer uma análise técnica de um laudo que você não concorda, né? Por exemplo, o que eu dei o exemplo das perícias do INSS. Você não concordou com aquela perícia, você pode solicitar um outro psicólogo perito para atuar ali como assistente técnico, ou seja, avaliar o outro laudo que já foi feito, né? E temos aí, esse último aí, o perito. Então, dentro da psicologia jurídica, tem diversos campos aí que o psicólogo pode atuar, ele pode atuar também assessorando os profissionais do direito. Então, tem muitas formas de atuar aí. Só que uma dessas atuações que eu vou trazer aqui hoje é essa atuação aí como perito. Então, o que é a perícia, né? Ela é um elemento prova em um processo, né? Ela é a produção de documentos feitos a partir de uma análise técnica realizada por um profissional especialista de uma área. Especialista não é só que tem especialização, mas que demanda e que tem conhecimento aprofundado sobre uma área, né? E é qualquer área da ciência, para fornecer informações para o juiz e subsidiar em uma decisão judicial, né? Então, vamos entender melhor aqui. O juiz, ele é formado em direito, então ele não tem conhecimento de todas as áreas. Peraí, bateria fraca. Pedro, só um minutinho, gente, senão a bateria vai cair aqui. Já vou anotando as perguntas aí, viu, Marcos? Já tô vendo que você já está interessado aí, deve ter um monte de pergunta aí para fazer, né? Pronto, deu não. Pedro, ainda não conectou. Peraí, meu assistente está me ajudando aqui. Tranquilo. Pronto, gente, desculpa. O meu estava carregando. Onde eu parei mesmo, né? Ah, no juiz, né? Então, ele é formado em direito, então ele não tem conhecimentos de outras áreas do conhecimento, né? Então, vamos imaginar que uma situação, ele está julgando ele está aí em um processo onde uma parte está dizendo que comprou uma casa, e ela está apresentando aí infiltrações, problemas, né, e que isso já foi vendido para ele dessa forma. Aí a outra parte está falando assim, não, foi pelo mau uso, não foi culpa minha. Como que o juiz faz para decidir se ele não domina essa área do conhecimento que é a engenharia civil, né? Não tem como ele ir lá para avaliar, a área dele é outra. Então, nesse caso, ele vai precisar de um profissional, né, que tem um conhecimento aprofundado sobre engenharia civil, né, um perito nesse caso, né, para ir lá avaliar e ver quais são o que realmente aconteceu. Foi pelo mau uso? É um problema que já vem apresentando muito tempo, né? Então, e aí, então, esse profissional da engenharia, né, nomeado como perito, fornece essas informações para o juiz, e aí, então, ele pode dar sequência aí no julgamento. Lembrando que o perito, ele nunca dá o parecer final, né, a resposta final. Ele dá o seu posicionamento com base nos seus conhecimentos e para ajudar o juiz, mas a decisão final é dele, né, do juiz. Se a gente pode fazer uma avaliação da A, mas ele escolher B, né? Mas a gente só fornece nossas informações, ele que tem a decisão final aí, né? E assim também, né, como eu dei o exemplo da engenharia civil, assim também é com a psicologia. A gente pode ser chamados
para fornecer essas informações. Mas é isso que eu vou falar agora, né? Como que a gente auxilia? Na área da psicologia, como? Como que a gente auxilia o juiz nas decisões e que decisões? Mas, primeiramente, quero fazer vocês pensar uma questão. Se uma pessoa que está aí em surto psicótico comete um homicídio, né? Ela mata uma pessoa, e o que vocês acham? Ela responde, né? Ela não responde, ela sai impune, ela retorna para a sociedade, né? Porque tem muitas pessoas que falam que não, né? Ah, você tem um laudo médico, não dá problema nenhum, pode fazer o que você quiser. Inclusive, já morei com uma menina um dia, falou assim, não, pode fazer festa aqui em casa, qualquer coisa, se os policiais chegarem, eu mostro meu laudo médico, eu tenho bipolaridade, né? Então, muita gente acha que não, né? Só que essas pessoas, elas respondem, né? Não saem impune, porém é de uma forma diferente, né? Com uma finalidade diferente. E é por isso que o juiz, ele precisa saber se essa pessoa tem um transtorno mental e se isso aqui é importante, se esse transtorno mental influenciou no cometimento do crime, só ter não basta, se influenciou no cometimento do crime, para então ele auxiliar como essa pessoa vai responder. Vocês não saem procurando laudo aí para fazer festa, não, viu, gente? Que a Irlande conhece vocês. Se você dá ideia para esse povo aí, como é que faz? Então, ainda mais aí em Lavras, né? Essa sua indagação. Eu achava até, assim, né, do que eu conheço pouco da psicologia jurídica, e a gente vê, às vezes, né, casos, filmes, séries, né? Eu achava que a pessoa não respondia por ter um transtorno. Então, muita gente pensa assim, não respondia, né? Nada acontecia, né? Só que responde, mas não daquela forma lá, né? Como a gente conhece, né? É isso que eu vou... Pode dizer que ela não está 100% consciente do crime que cometeu, e aí tem que pensar numa forma de como lidar, né, com esses casos. É aí que entra a sua atuação. Sim. Parece tipo um dilema do trem. É o dilema do trem da filosofia, né, Marcos? Uhum. Mas o psicólogo está sempre no dilema do trem, né, Elaine? No jurídico, então, nem se fala. O dilema do trem seria tem uma pessoa, tem duas linhas, né? Você salva uma pessoa ou várias pessoas. É o que eu trabalho com eles na filosofia. Uhum. Tira a cabeça porque não sabe o que faz. Né, Marcos? Aí as pessoas falam assim, eu vou salvar várias pessoas, né? Porque são várias, mas uma vida não vale, né? Exatamente. Aí estamos nas questões filosóficas do utilitarismo, né, na ética, por aí vai. Mas vai lá, continue. Onde eu parei mesmo, né? Você fez essa provocação, né, sobre se a pessoa sofre, né, uma penalidade, uma sanção, ou por ter transtorno. Uhum, sim. Então, para isso, eu vou trazer duas palavrinhas aqui do nosso Código Penal. Deixa eu subir o slide aqui. Inicialmente, eu vou ler, porque está no Código Penal, né, de acordo com o direito penal também, o que eles acreditam, mas depois eu vou explicar. Então, ó, temos duas palavrinhas aí, ó, imputabilidade e inimputabilidade. Deixa eu explicar elas primeiro. Em direito, chama-se de imputabilidade penal a capacidade que tem a pessoa que praticou certo ato, definido como crime, de entender o que está fazendo e de poder determinar-se de acordo com esse entendimento. Será ou não legalmente punida, né? Então, aquela pessoa que tem noção do ato ilícito que ela cometeu. Inimputabilidade. Para determinar inimputabilidade por problemas mentais, por que por problemas mentais? Imputabilidade, que é aquela primeira palavra, é quando a pessoa ela tem noção do ato que ela cometeu, né? Ela estava ali em posse suas capacidades mentais, não tem nenhum transtorno, né? Mas vou explicar melhor daqui a pouco. E inimputabilidade ao contrário, né? Aquela pessoa que não consegue responder por aquele ato porque por algum motivo. Temos 3 motivos no Código Penal, temos artigo 26, 27 e 28. Temos aí por embriaguez acidental,
né? Então, acidental não é só você beber e ir lá e praticar o crime, mas acidental. Temos aí também menoridade penal, né? E por problemas mentais, que o Código Penal traga a palavra doença mental, né? Não gosto muito, prefiro falar sofrimento psíquico, né? Mas temos essas 3 formas aí de tornar uma pessoa inimputável, ou seja, responder de uma forma diferente. Mas o que eu vou falar aqui hoje é da inimputabilidade por problemas mentais, né? Então, o que é isso? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vamos lá. O que é imputabilidade? Eu acho que dessa forma, assim, fica mais fácil para a gente compreender. Imputabilidade é aquela forma mesmo que a gente já está acostumado de ver, né? A pessoa ela comete um crime, né? Ela tinha um entendimento sobre aquele crime, ou seja, não podia matar e ainda conseguia se determinar de acordo com esse entendimento, ou seja, não posso matar e não vou matar. Então, é uma pessoa que tem noção do que ela faz, né? Então, ela fez, mas ela poderia ter feito diferente, ela tinha essa capacidade. Nesse caso, essa pessoa ela vai cumprir pena no presídio. É aquela forma lá do julgamento mesmo, após a condenação, né? Essa pessoa ela vai cumprir pena lá naquele local, né? Que é o presídio. E a inimputabilidade? Aquela pessoa, por alguma razão, não conseguiu ter entendimento sobre aquela situação e se determinar diferente de acordo com ela, né? De acordo com esse entendimento dele, né? Não tem entendimento, não tem noção nenhuma do que ele fez. Por exemplo, estado maníaco, surto psicótico, né? A pessoa ela não podia, ela não teve entendimento daquele homicídio. Ela não podia fazer outra coisa diferente. Aí eu ouvi uma voz, de repente eu matei, né? Então essa pessoa ela não merece ser punida, né? No sentido de receber uma pena e ir para o presídio. Essa pessoa ela recebe uma medida de segurança. Como o próprio nome fala, medida de segurança, né? Para segurar ela e a sociedade. Então, não é pena que ela recebe medida de segurança. Aí o juiz, hein, a importância para a gente ajudar ele. Porque a pessoa ela recebe uma pena, a outra. Essa é a medida de segurança. Então, são determinações diferentes. Mas vamos lá. Então, essa medida de segurança, onde a pessoa cumpre ela? No presídio? Não. O presídio não pode receber essas pessoas inimputáveis. Então, essa pessoa ela vai cumprir essa medida, onde ela vai ficar internada, né? Porque a medida de segurança ela tem um caráter ali preventivo de tratamento, então não é para punir, como aquelas pessoas que estão lá no presídio, mas com a finalidade de ressocializar, mas para tratar, para prevenir. Então, o local para isso é o Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário, né? Ou ala penitenciária quando não houver o hospital, né? HCTP, que é o local onde essas pessoas ficam internadas lá. Então, como que funciona esse internamento? Então, após o juiz saber que essa pessoa teve um transtorno mental e influenciou no cometimento do crime, ela recebe aí a medida de segurança, o juiz determina uma pena, por exemplo, uma medida de segurança, um tempo, né? De uns 6 anos, por exemplo, para homicídio, né? Então, essa pessoa ela fica lá durante 6 anos para se tratar. Mas tem possibilidade de sair antes? Tem. Então, vamos supor que 6 anos. Tem um prazo mínimo e tem um prazo máximo. Então, durante esse tempo, se essa pessoa se recuperar, ela pode estar saindo. E isso é avaliado por um psicólogo perito nas perícias anuais. Então, prazo mínimo, 3 anos. Prazo máximo, 6 anos. Aí, então, de 4, 5 anos, é feito uma perícia anual. Se essa pessoa se recuperou, ela sai. Se não, ela fica até o prazo máximo de 6 anos. E se chegou o prazo máximo, essa pessoa não se recuperou. Ela sai da mesma forma.
porque o Estado não tem mais obrigação de manter essa pessoa sob custódia. Então, essa pessoa sai assim mesmo. Elaine, mas lá no presídio, a pessoa que fica privada de liberdade, assim como nos hospitais, também tem uma possibilidade aí, que é a progressão de regime, né, o semiaberto, ou então essa pessoa às vezes não vai presa lá no presídio, mas ela cumpre o regime semiaberto. Aí não tem essa possibilidade? Aqui tem sim. É o tratamento ambulatorial. Então, se não for um caso muito grave, essa pessoa ela vai cumprir aí um tratamento ambulatorial, ou seja, ela vai se apresentar durante a instituição durante o dia. É como se fosse um regime semiaberto. Então, durante o dia, ela vai receber o tratamento, né? Se for casos mais graves, essa pessoa vai para os hospitais, né? Esse hospital de tratamento aí, penitenciário, psiquiátrico, onde ela vai ficar aí por um tempo aí determinado, ou se melhorar, né, se recuperar, ela vai saindo aí através dessas perícias anuais, ok? Então é isso. A pessoa imputável, ela vai cumprir uma pena no presídio, e aqui tem o objetivo de ressocialização. Aqui o inimputável, ele vai receber uma medida de segurança, ele vai ficar internado no hospital de custódia e tratamento penitenciário até que ele se recupere. Ou se não for tão grave, ele vai receber um tratamento ambulatorial, onde ele vai comparecer à instituição para o tratamento durante o dia, né? Isso é na teoria. Eu queria poder trazer para a prática aqui, né? Se realmente isso funciona. Mas eu acho que vai estender demais, né? Então, outro dia eu posso falar, né, da prática, da medida de segurança, realmente ela funciona, como que esses hospitais de custódia, o que acontece lá dentro, né? A realidade, ela é triste, muitos é esquecido, muitos não têm família, excede o prazo, mesmo assim continua lá dentro, às vezes não recebe o tratamento, é só uma medicação mesmo que vai dando, né? Mas na teoria é aquilo lá que eu expliquei. Deixa eu voltar o meu rosto aqui. Voltou, né? Aí voltou juntamente com os slides. Bom, agora deu certo. Agora deu certo. Posso apresentar os dois, não é? Isso, pode ficar à vontade. Onde eu parei? Então é isso, né? Então a gente auxilia aí como perito nessa questão aí do juiz, porque ele precisa saber a pessoa ela é imputável ou imputável? Porque é lugar diferente. Uma vai para o presídio, outro vai para o hospital de custódia, né? Então são lugares diferentes e finalidades diferentes. Uma aplica uma pena para ressocializar o indivíduo. A outra é tratamento, né? É prevenção. Então, são finalidades e lugares diferentes. Então, o juiz, ele não domina essa área da psicologia para determinar se essa pessoa tem um transtorno mental, se influenciou no cometimento do crime. Então, ele não tem essa capacidade aí. Ele não tem esses conhecimentos. Então, a gente fornece esse conhecimento, tem um transtorno mental, influenciou nesse cometimento do crime, né? E aí, então, o juiz vai determinar imputável, inimputável, né? Para onde vai, né? Então, prosseguindo aqui, os imputáveis. A gente falou aqui da nossa atuação aqui no começo ainda para auxiliar o juiz para saber onde essas pessoas vão. E quando a pessoa é imputável, ou seja, está lá no presídio, será que não tem a nossa atuação também? Também demanda. Então, a gente também pode ajudar por lá no presídio, né? Em que caso a gente pode auxiliar lá? Nas varas de execuções penais. Né? O que é vara de execução penal? Execução penal, execução da pena. Então, a pessoa já está executando a pena, já houve um julgamento, né? Isso que prega a lei de execução penal. É o direito do preso, né? Depois que ele já está executando a pena, ele tem alguns direitos, né? Então, isso é a lei de execução penal. Então, quando a gente atua nas varas de execuções penais,
a gente está atuando ali naquele direito daquele preso. E um desses direitos que ele tem é a progressão de regime. Então, nós temos aí o regime aberto, regime semiaberto, regime fechado. Fechado, essa pessoa fica o tempo todo, né, lá presa. Semiaberto, essa pessoa sai durante o dia para realizar atividades. E o regime aberto, né, ela não vai lá, ela é o regime domiciliar. Para essa pessoa progredir de regime, né, estar retornando à sociedade, o juiz ele precisa de uma ajuda nossa. Então, ele precisa desse nosso auxílio para avaliar se essa pessoa ela tem recursos internos já desenvolvidos para estar retornando à sociedade. E para isso, né, nós somos chamados para fazer a perícia dessa pessoa. Como nós fazemos isso? Um instrumento que nós utilizamos que é o HCR20, que é um instrumento canadense utilizado pelo mundo todo, né, tem uma validade científica enorme, mas chegado pouco tempo aqui no Brasil. Ele avalia o risco de reincidência, se essa pessoa tem um baixo, médio ou alta probabilidade de cometer o crime novamente. Então, avalia esses recursos dessa pessoa. Então, com isso, a gente fornece ao juiz essa informação. Olha, esse indivíduo ele tem baixa, média ou alta probabilidade de voltar ao crime. Então, se for alta, não é indicado que ele retorne, né? Ou se for baixa, né, essa pessoa ela tem essa possibilidade de progressão. Então, a gente auxilia nessa questão. Abrindo um parênteses aqui, é muito importante frisar que a gente temos baixa, média ou alta probabilidade. Nunca dizer que essa pessoa não vai cometer crime. Por que nunca dizer? Porque a gente não pode falar nem que nós não vamos cometer crime. Né? Por quê? Vamos entender por quê. Olha, vamos imaginar que eu ganho R$2.000. Mas eu tenho um gasto com, vamos supor, cachorro, filho, pai, mãe, empresa, né? E no final totaliza R$10.000. Olha, eu tenho um recurso de R$2.000 e tenho uma demanda externa de R$10.000. O que acontece? Uma crise financeira. Os meus recursos não é capaz de lidar com essas demandas externas. Outro exemplo, eu tenho os recursos, né? Aí eu tenho o trabalho, tenho os estudos e tenho minha casa, né? Por mais que seja exaustivo, eu tenho recurso suficiente para lidar com essas demandas. Mas e se começa a me cobrar mais coisas? Eu entro em crise, né? Eu não dou conta de tanta demanda que chega para mim, né? Mais um exemplo, né? Eu chego em casa e tem alguém prestes a matar a minha mãe. Será que eu tenho recurso suficiente para lidar com esse agente externo que chegou para mim? Nossa, eu vou pegar o celular, eu vou ligar para a polícia. Nossa, eu vou pensar racionalmente como eu vou fazer isso agora, né? Não, com certeza eu vou entrar em crise ali e posso ir ali para cima e cometer um crime, né? Então, a gente não pode falar que uma pessoa não vai cometer um crime. Por quê? Porque por mais que a gente sabe dos recursos dela, a gente não sabe das demandas externas, né? Então, a gente fala dos recursos, baixo, médio ou alto. Mas nunca dizer que não pode cometer o crime novamente, porque a gente não sabe o que vai chegar para essa pessoa, né? Depois que eu terminar essa palestra, eu não sei o que vai chegar para mim. Eu acho que eu tenho um recurso alto, ou médio, mas eu não sei as demandas que vai chegar para mim. Eu posso chegar até alguém tentando matar minha mãe ou alguém que eu conheço, né? E eu posso o quê? Entrar em crise ali, praticar um crime. Então, nunca vamos falar, não comete um crime, eu não cometo, né? Porque a gente não sabe o que pode chegar para essa pessoa. Cuidado também para a gente não discriminar as pessoas e dizer assim, esse povo tá do lado de lá e eu tô do lado de cá. Eles são os que cometem crime, eles são os infratores. Eu não, né? Mas você não sabe, né? Você não sabe. Uma hora você pode não ter recurso para lidar com tudo que chega até você, né? E praticar um crime. Então, não estamos aqui para ajudar a julgar, né? A nossa atuação de psicólogo nunca é julgar. A nossa atuação aqui é para compreender
e compreender, como eu falei lá no início, não é justificar e tadinho, foi por causa disso, mas para saber como a coisa se dá e poder fazer alguma coisa com isso, né? E não julgar. Ah, mas eu quero julgar. Tudo bem, pode, mas não aqui na psicologia. Vai para o direito, vai ser promotor, juiz, advogado, mas aqui na psicologia não tem espaço para julgamento, né? Então, até aqui nós vimos a atuação aí, eu apresentei a psicologia jurídica, né? Apresentei a psicologia forense, apresentei algumas áreas, né? E mostrei aqui como a gente pode auxiliar, né? A nossa atuação como perito. Olha, nós podemos atuar aqui, ó, como perito na área de psicologia jurídica, fazendo perícia aqui, ó, nos casos de disputa de guarda, onde a gente vai avaliar se os pais têm condições. Aqui, ó, nós podemos atuar nos casos de adoção, né, avaliando esses pais se eles têm condições de atender essa criança, em caso de interdição, em casos aqui das perícias, né? Então, isso é o psicólogo jurídico, perito, né, auxiliando nessa área do direito, né? Nesse caso aqui seria o psicólogo jurídico. No caso do psicólogo forense, ele iria auxiliar, então, no juiz aí nessa questão da imputabilidade, né, na imputabilidade, nessa questão das perícias anuais, a pessoa que já se encontra no presídio para progressão de regime, né? Vocês conseguiram compreender essa atuação aí do psicólogo como perito na área jurídica e na área forense? Na área jurídica, ele pode ser perito aí no trabalho, né, nas perícias do INSS, interdição, né, avaliando crianças adolescente aí, infratores, nos direitos de família, alienação parental, estava esquecendo, parece muito, né, se essas crianças estavam sendo vítimas de alienação parental. Então, esse é o psicólogo atuando como perito na área jurídica e o psicólogo atuando como perito na área forense, ali nas varas de execução penal para progressão de regime, auxiliar nessa questão na imputabilidade, atuar também nas áreas, aí nessas perícias anuais, né? Então, a gente pode atuar como perito e a gente auxilia, e a gente vê que auxilia muito, é muito importante. Como que o juiz vai fazer uma decisão aí sem ele entender? Como eu mando uma pessoa para um hospital, para um presídio, se ele precisa de tratamento? Como que o juiz vai mandar uma pessoa para um hospital, sendo que, né, ele não precisa de tratamento? Né? Como o juiz deixa uma pessoa retornar à sociedade se ele não tem avaliação do recurso dessa pessoa? Né? Como que vai dar guarda para uns pais se você não avaliou a personalidade dessa pessoa, não avaliou qual é o intuito de pegar a guarda dessa criança? Então, a gente viu a importância da nossa atuação aí, né? São vidas. Tem alguma dúvida até aqui? Ou a gente pode passar para a perícia, onde eu vou falar praticamente do passo a passo da perícia. Pode passar, porque depois a gente abre para as perguntas. Né? Tá bom. Então, para a realização de uma perícia, nós temos a parte jurídica, temos aí os métodos, a gente faz a correção dos testes, né, em junção aí com tudo que a gente avaliou, elaboração do laudo e uma devolutiva. Qual que é o primeiro passo de uma perícia, quando a gente pega uma perícia? A gente faz uma análise processual, né? Então, a gente analisa o processo. Então, a gente precisa analisar para a gente ver o que tem naquele processo. Qual foi o desfecho? Qual que foi a acusação? Qual foi a investigação? Né? O que essa pessoa está sendo acusada? O que ela fez? Né? Tudo isso consta no processo. Então, a gente precisa ler para contextualizar o nosso trabalho. Né? Aqui tem a questão da quisitagem. Quisitagem são as perguntas que o juiz, né, alguém formula para a gente responder e consta lá. Né? A gente precisa responder. Por exemplo, essa criança está sendo vítima de alienação parental? Então, são perguntas mais diretas. Se não tiver a quisitagem, as perguntas, né, você julga ali o que é importante você responder em aspectos psicológicos. A outra parte, para mim, uma das partes mais importantes, é os métodos, a coleta de dados. Quais instrumentos você vai utilizar
para coletar aqueles dados. E interessante, importantíssimo, melhor dizendo, falar, é que esses instrumentos, eles têm que ser reconhecidos pela nossa profissão. Então, não é com base no que eu acho, né? Não é com base no que minha avó falou de uma pessoa, não. É com base ali na ciência, instrumentos validados, reconhecidos, né? Para a gente utilizar. Nunca utilizar aqueles instrumentos que não é reconhecido pelo CFP. Não deu para trazer aqui as resoluções, né? O nosso código de ética, né? Mas lá estão os instrumentos que você pode utilizar, como elaborar os documentos, né? Então lá explica toda essa parte aí, né? Vamos lá, quais são esses instrumentos que nós podemos utilizar numa perícia? Observações, visitas, quando a gente julgar importante, né? Entrevistar aquela pessoa lá, onde a gente vai visitar, recursos lúdicos, entrevista e anamnese. A entrevista, ela pode ser aberta, semi-estruturada ou estruturada, né? Aconselho-se optar pela semi-estruturada, porque você direciona, mas ao mesmo tempo você dá uma liberdade para a pessoa. E os testes. Essa questão, e a entrevista pode ser entrevistar a família, né? Para isso nós temos instrumentos para entender essa dinâmica familiar, porque isso é importante. Nós temos o genograma, temos ecomapa, temos mapa de rede, né? Então, nós temos aí diversos instrumentos onde a gente pode entender essa dinâmica familiar, a gente pode entrevistar essas famílias, podemos entrevistar o promotor, o advogado, e os testes psicológicos. Muito importante isso aqui, testes psicológicos. Por quê? Embora essas outras opções aqui, observações, entrevistas, sejam um instrumento reconhecido, e muitos psicólogos peritos aí, por falta de tempo, optam só por eles, a gente pode se equivocar em relação a uma interpretação, né? Então, eu posso me deixar levar. Então, por mais que eu tenha um treinamento, eu posso deixar me levar por uma mãe chorando, né? Talvez, né, ter uma ligação ali com a minha, uma mesma história, eu posso me misturar. Então, isso pode acontecer? Pode, né? Até com um profissional mais treinado. E os testes, eles impedem que isso aconteça, né? Ou tem uma baixa probabilidade disso acontecer. Porque os testes, eles têm estudos aí, né? Então, eles são mais objetivos, eles trazem os resultados para a gente. Né? Então, embora a entrevista é indispensável, porque a gente precisa dar voz àquela pessoa, né? Entrevistar, deixar ela falar, mas sempre optar pelos testes psicológicos, porque é eles que vão trazer esses resultados para a gente mais objetivos, né? Então, nunca esquecer. Eu trouxe aqui os testes psicométricos e os testes projetivos. Os psicométricos, embora eles tenham grande validade científica, não é aconselhável utilizar apenas eles. Por quê? Porque eles são respostas sim, não, falso, verdadeiro, de 1 a 4, né? Você é agressivo, de 1 a 4, né? Então, são mais objetivos. E se tratando de justiça, isso pode ser manipulado. Por quê? Qual que é o seu grau de agressividade? De 1 a 4, levando em consideração que 4 é um número muito elevado. Eu vou falar que 4 se eu tenho possibilidade de progredir de regime? Né? Então, se a pessoa tem um benefício próprio ali, a chance dela mentir é grande. Diferente da clínica, a pessoa está pagando aquela sessão, ela está indo ali para aquelas consultas, né? Então, ali já tem um sigilo, porque o sigilo da jurídica é comprometido, a gente deve informações que são importantes para o juiz, então o sigilo ali ele fica mais comprometido, né? Então, tem uma chance ali da pessoa mentir. Também tem uma questão da desejabilidade social. Essa pessoa, ela pode se sentir envergonhada, né? Então, às vezes, não vou falar isso porque o psicólogo vai me julgar, né? E tem a questão também inconsciente, né? Os psicométricos aí, eles não permitem muito você projetar tanto seu inconsciente. Tem às vezes, aquela coisa de eu odeio ele, mas lá naquele fundinho você ama aquela pessoa. Não, eu odeio, se eu pudesse eu matava, mas lá no fundo você gosta da pessoa. Então, essas questões inconscientes aí. Às vezes, por resistência ou por você não tomar conhecimento, por pertencer não ao nível consciente, mas sim inconsciente, essa pessoa
não consiga trazer tantos dados. Mas tem muita validade científica, pode utilizar. Mas os testes projetivos, eles são, para mim, indispensáveis, porque você projeta o seu inconsciente ali, sem manipulação, através de um traço, através de uma mancha de tinta, através de uma prancha, de uma imagem que você vê, através de um desenho. É mais difícil de você manipular, né? Então, você mostra, às vezes, a sua agressividade no desenho que você faz, ou você mostra a agressividade em uma imagem que você vê, né? Então, é menos provável que essa pessoa manipule o teste, né? Então, tem a driblagem, a pessoa projeta ali, então não tem muito essa questão ali de mentir, de se sentir envergonhado, ou da questão inconsciente. Os testes projetivos, eles permitem mais a pessoa se colocar. Depois, temos aqui as correções. Elaine, como é que funciona esse teste com o desenho? Quando você pede para a pessoa fazer o desenho? Então, nós temos aí o HTP, que é um teste de desenho. Você já ouviu falar do HTP? Não? É um teste que você desenha a casa, a árvore, a pessoa. A casa, ela significa aí questões familiares. A casa, essas questões familiares, a pessoa, as relações interpessoais, né, suas relações com o outro. E a árvore é como você busca satisfação no ambiente. Então, por exemplo, eu desenho uma casa com uma porta muito pequenininha, ou melhor, eu dou muita ênfase no telhado. A gente volta no manual, o que significa muita ênfase ou um telhado muito grande? É uma fuga na fantasia, né? Então, a pessoa que está muito, talvez um psicótico, né? Geralmente ele dá muita ênfase no telhado, né? Porque ele busca muito na fantasia, ele está pouco na realidade, é mais ali no delírio. Ou então também, quando ele faz o desenho, nessa parte aqui de cima, né? Mais essa parte da fantasia também. Aqui a parte da realidade. Aqui mais voltado para o futuro, aqui mais para o passado. Então, a gente faz toda uma análise, né? Tem o foco no telhado, tem o desenho aqui em cima, né? Então, a gente pode diagnosticar a pessoa, talvez, com a psicose, né? Então, ou a pessoa dá muita ênfase na mão, o que significa? Muita ênfase no olho, né? Quer impedir de ver alguma coisa. Então, a gente faz essa análise aqui. Pudesse, talvez, voltar algum dia também para poder falar mais dos testes, né, que a gente utiliza, porque a gente tem 9 minutos. Então, se pudesse voltar, talvez falar mais dos testes psicológicos que a gente utiliza em perícia, né? Tem muitos aí, testes que a gente utiliza. Então, eles dão esses resultados para a gente, né? É o que a pessoa desenha ali, é o que a pessoa vê no desenho. Por exemplo, tá uma folha de papel e tem uma imagem aqui. O que eu vejo dessa imagem também fala sobre isso, né? Então, depois eu reúno todas essas informações com os testes, né, com as entrevistas, elaboro o meu laudo. Importante dizer da elaboração do laudo aqui, que tem sempre pautado na ciência. Tudo que você dizer, você tem que referenciar. Você precisa dizer, por exemplo, o teste que você utilizou, onde você encontrou aquele resultado, né? Se você, numa prancha do TAT, que você viu uma imagem de um conflito com o pai. Tá, você pode citar o teste e falar, aparentemente existe um conflito com o pai ali, de acordo com a teoria freudiana, complexo de Édipo. Então, você trouxe a teoria, você trouxe o teste muito bem ali, fundamentado, porque o seu laudo, ele carrega o seu nome. Às vezes, você nem tem contato com o juiz, mas ele te conhece pelo seu trabalho. Então, você tem que ter cuidado no laudo que você elabora, a sua escrita, a fundamentação, né? E a devolutiva. Então, como eu falei lá no início, nossa tarefa não é só diagnosticar a pessoa. Constou um transtorno de personalidade antissocial ali, que é a psicopatia? Bom, o que nós podemos fazer? Constou esses resultados? Tem profissionais que trabalham com isso, né? Não tem cura, mas tem tratamento. Nem você auxilia a pessoa, né? Então, vamos lá para poder dar tempo, né? Então, a perícia, ela é só para o juiz? Não, ela não é só para o juiz, para auxiliar ele naquelas decisões. Eu posso solicitar uma perícia
que eu não concordo que foi feita lá no tribunal. O psicólogo foi, me avaliou, mas tão rápido, foi só com base em uma entrevista, mas eu não concordo também com os resultados. Eu posso contratar um psicólogo à parte com o meu dinheiro, onde ele vai derrubar o laudo da outra pessoa, né? Avaliar, a gente fala que é a função aí que ele assume assistente técnico, ele vai avaliar aquele laudo lá e apontar erros. Ou então eu posso contratar esse psicólogo para fazer uma avaliação minha, né? Então tem essas duas opções. Então nós temos aí o perito também não só dever alguma coisa para o juiz, a gente pode dever também alguma coisa para a parte, a gente pode atuar como perito do tribunal para auxiliar o juiz nessas questões que eu falei anteriormente, e nós podemos também atuar como perito independente para as pessoas que contratam a gente. Ou estou sofrendo acusação de abuso sexual. Eu posso contratar um perito para avaliar se eu tenho traço de perversão sexual e unir essas provas no meu processo. Como eu falei, a gente não determina, mas será mais uma prova no processo. Olha, de acordo com a avaliação do psicólogo, eu não demonstro tais traços, né? Então seria mais uma prova ali. Então, a gente pode atuar como perito do tribunal, né, auxiliando essas questões do juiz, né, que eu já citei muito aqui, não vou citar novamente, e auxiliar também essa pessoa que contrata a gente, né, porque não gostou da perícia do tribunal, não concorda, ou o juiz não pediu, não foi feito perícia lá no tribunal, mas eu quero uma perícia porque vai me ajudar, né, então tem essas duas opções aí. Erlaine, mas você acha que o juiz ele vai considerar o meu laudo e não do tribunal? Pois é considerado sim, mas se você tiver um laudo bem escrito, da forma como eu expliquei. Porque o juiz, ele vai considerar um laudo lá do tribunal que só tem uma entrevista de meia hora só com você, ou um laudo de uma perita lá de fora, mas, né, com várias páginas, 20, 30 páginas, com os testes aplicados, vários instrumentos reconhecidos, apontando todos os seus achados, entrevistou pai, mãe, advogado, e consta tudo ali no processo, você está totalmente pronto para esclarecer tudo que você achou? Aí sim, o juiz pode sim considerar o seu laudo, né? Então, o que conta para o juiz considerar o seu laudo ou não? O seu trabalho, né? O seu laudo ser diferente do outro, né? Ou então, nem se não houver outro laudo, mas ele olhar e bater o olho e falar assim, ó, é um trabalho sério, né? Então, é o que eu falei daquelas questões, ter cuidado com o português, bem fundamentado, aí sim o seu laudo é considerado, mesmo se foi a parte que te contratou. Mas e se os resultados não foi conforme o que a parte te contratou? Não tem problema. Como você não deve ao juiz alguma coisa, você não precisa entregar esse laudo para o juiz. Você entrega para a parte e fala assim, olha, esse laudo é desfavorável para você na justiça, você pode rasgar. E aqui eu mantenho o sigilo. Né? Então, eu não devo ao juiz. No nosso código de ética está lá que a gente deve quebrar o sigilo. Não, a gente pode. Né? Então, como eu falei, a gente não vai avaliar se a pessoa abusou sexualmente ou não. A gente vai trazer traços. Né? Então, se constou traços ali, você mostra para a pessoa, fala assim, ó, mostrou traços, vai te prejudicar, melhor você não apresentar, né? E a gente não está sendo de acordo com o abuso sexual, porque o trabalho de investigação não é da gente, né? Então, eu não vou falar assim, eu estou sendo de acordo com o abusador, porque, né, você trouxe traços ali, você não tem aquela prova concreta, quem julga é só o juiz. Mas, geralmente, essas pessoas não procuram a gente, porque se tem culpa no cartório, a pessoa não vai lá, né? Pagar uma perícia é caríssima, uma perícia aí, pode ser... Tem perícia de 5 mil, tem perícias aí que é caso sério, que demanda 2 meses, que a pessoa pode cobrar 20 mil. Então, são perícias caras. Então, a pessoa que já sabe do seu trabalho, da sua competência, que tem esses achados e vai gastar um dinheiro desse, geralmente não aparece. Geralmente é para provar a inocência mesmo. Então, é isso, né? Para a gente avaliar a criança, a gente precisa de um termo de menores. A gente deve ser imparcial,
né? Então, a pessoa contratou a gente, eu vou ajudar ele porque ele está pagando. Não, isso é antiético, é aqueles achados. Portanto, quando uma pessoa me procura, eu já aviso. Olha, pode dar resultados aí que não pode ser favorável para você, mas você tem a opção de fazer o que você quiser com o laudo, né? Então, a gente não deve manipular nada, isso é antiético, você responde por isso depois, né? Então, é isso. Muito bem. A gente poderia ficar a noite inteira conversando aí. Então, tem tanta coisa ainda para falar. Então, já fica o convite para várias e várias outras palestras, tá, Helena? Claro. Quero poder vir falar da psicopatia, né? Muita gente acha que não tem cura, não, cura não tem tratamento. Quero poder falar também um pouco dos testes de teria que ser mais fechado só para psicólogos mesmo. Sim. Ok. Pessoal, perguntas? Eu só tô sem o chat aqui. Eu não tô conseguindo ver o chat. Vocês abrirem, por favor. Vocês podem abrir o microfone aí e falar. Tá me ouvindo? Sim. Tem indicações de livros sobre o assunto, que atualmente o que eu tô lendo é Anatomia da Violência, as raízes biológicas da criminalidade, e recentemente eu comprei Psicologia Forense, Pesquisa, Prática, Clínica e Aplicações. Não sei se você conhece algum dos dois. Então, tem bastante. Eu posso enviar para alguém depois, né? Tem um livro do Hus que eu gosto muito, né? Tem de uma profissional que eu admiro muito também, que é a Elisa Krieger. Tem muitos, né? Eu posso passar artigo científico, posso passar muitos livros, né? Alguém me manda mensagem depois que eu posso encaminhar bastante indicação. Tá certo. Imagina. Valeu. Imagina. Outras questões. Aproveita a oportunidade para vocês perguntarem. Eu fiquei curioso, muito curioso mesmo, né, naquele teste do desenho, porque eu tinha muito mania de desenhar esse desenho de casinha quando eu era criança. E aí eu queria analisar meus próprios desenhos de quando eu era criança. Tipo, tem diferença de uma criança que desenha uns desenhos muito coloridos e outra que usa muita cor pálida? Então, no HTP, geralmente, porque tem uns desenhos que você faz acromático, que é de lápis, e tem uns desenhos cromáticos, que você faz com cor, né? E geralmente, quando você coloca bastante cor ali, né? Você usa disso, você tem uma abertura maior para afetividade, né? Para demonstrar afetos, né? Mas só ressaltando uma coisa aqui, que você falou de analisar os seus desenhos. A análise, por isso a gente não aplica um teste só, a gente aplica vários testes. E se os resultados for tudo para uma direção, aí sim a gente tem mais confiança naquilo que você achou, por exemplo, do HTP, aquele que eu expliquei, né? Do desenho da casa, árvore, pessoa. Mas aí você aplica um HTP, você aplica as pirâmides coloridas de Pfister, TAT, vários testes. Se forem para os mesmos resultados, aí sim. Mas nunca utilizar um teste só. Por exemplo, só o desenho do HTP foi para aquelas direção, né? Não, né? Porque a gente tem várias manifestações ali que a gente pode colocar naquele desenho, a gente pode confundir. Quando você utiliza vários, você acha um padrão ali, né? Você acha um achado maior, né? Esse aqui tá aparecendo demais, esse aqui tá gritando demais. Então, a gente utiliza diversos testes por causa disso, né? Diversos instrumentos. Tem até psicólogo que eu conheço que utiliza 8 instrumentos, né? Fica muito tempo corrigindo. Porque quando eu comecei a fazer terapia com a minha psicóloga, ela não aplicou nenhum desses testes em mim, sabe? Eu lembro que os únicos testes que ela tinha aplicado eram sobre depressão, que aí deu baixo, e foi sobre outro de ansiedade que deu alto. Que aí você marcava, me sinto ansioso frequentemente, tenso, pensamentos perfeccionistas, essas coisas. E aí eu queria que ela me aplicasse um desses dessa área, entendeu? Que ela aplicou foi psicométrico, né? Eles são mais objetivos. Você queria testes projetivos, né? Porque eu gosto de desenhar, eu sou curioso, eu sou meio abstrato. Olha que
Importante também, eu esqueci de falar, a gente não pode ser perito de uma pessoa que a gente já acompanha, é psicólogo da pessoa, porque são funções diferentes. Por isso que é aconselhável também até você aplicar teste antes de você atender a pessoa, né? No primeiro atendimento, no máximo no segundo, porque enviesa o teste, né? Você já tem um vínculo construído com aquela pessoa, a forma como você vai corrigir ali já tudo influencia, né? Então, se aplicar teste, você é psicólogo, geralmente é bom no começo. Agora, perito não pode, você não pode ser perito de um paciente seu. Ele pode se tornar um paciente após uma perícia, que já aconteceu comigo, né? Eu fiz a perícia e depois se tornaram meus pacientes. Mas antes não pode, não posso avaliar quem eu acompanhei. E tudo isso a gente vai aprender ao longo da faculdade, nesses 5 anos? Sim. Olha, essas questões dos testes, sim, vocês vão ter uma aula separada, não é dentro da psicologia jurídica, né? Mas a psicologia jurídica, como eu falei, ela é muito ampla, né? Tem muita coisa. E dentro do curso de psicologia, tem uma disciplina de psicologia jurídica, a gente não é 6 meses, é 4, né? Eu fiz 4. É pouco. Agosto, setembro, outubro, novembro, 4, né? E ainda dava o dia do café cultural, alguma coisa a gente perdia, era uma aula só na semana. Então não tem como a gente, né, aprender tudo, né? Por isso que é interessante a gente buscar fora depois, né? Mas não tem como estudar tudo por causa disso, porque infelizmente é pouco tempo, né? Uma disciplina, um semestre só, para a gente poder ver tudo isso, né? Mas geralmente a disciplina de psicologia jurídica fica mais nessa parte teórica, né? Mais lá como a psicologia surgiu jurídica no mundo, no Brasil, campos de atuação do psicólogo. Legal. Não mostra Nossa, muito a parte prática, né? Eu tô ansioso para estudar tudo isso aí. E isso que você falou do teste faz total sentido, viu, Elaine? Porque todos mesmo, meus desenhos é muito chamativo, é muito colorido. E eu sou muito sentimento, muito mesmo. Eu não consigo mentir de jeito nenhum, porque fica estampado na minha cara. Eu sou muito afetivo mesmo. Então, você pode buscar uma avaliação, né? É porque é o seguinte, o que a gente faz em uma perícia é uma avaliação psicológica. Só que é uma avaliação mais diretiva, porque se direciona a responder uma questão do juiz, uma questão judicial, a gente passa só informações que são estritamente necessárias. Então, é uma avaliação só que com uma finalidade. Por isso que a gente chama de perícia, com uma finalidade de subsidiar uma decisão judicial. Mas a avaliação também pode ser feita por um profissional aí da clínica, né, para avaliar, assim, dar um diagnóstico, né, avaliar, né, não precisa ser essa perícia, né, você pode solicitar uma avaliação aí de um psicólogo, né, que trabalha com avaliação psicológica, né, para você entender mais essas questões, né, o que eu falei aqui foi de uma avaliação dentro aí do judiciário, né, mas tem avaliação aí para fins diagnósticos que o profissional utiliza aí na clínica. Entendi. E esses testes servem para descobrir psicopatologias? Sim. Legal. E aí, tudo isso que você ensinou para a gente aí, a gente aprende mais fazendo especialização na área jurídica? Ah, tá. Então, sim, por quê? Como eu falei, não tem como você estudar isso em psicologia jurídica de forma aprofundada, né? Mas o que acontece? Isso é triste, porque no mercado de trabalho, você só precisa ter a graduação em psicologia. Você não precisa ter uma especialização para atuar. Você pode atuar e você pode fazer provas de concurso, você pode se inscrever aí no tribunal da sua cidade, as pessoas podem solicitar para você fazer uma perícia, e para isso você não precisa de uma capacitação, você não precisa de uma especialização. Então, embora muita gente gosta disso, acha bom, porque eu vou sair, já vou trabalhar nessa área, eu não preciso estudar mais, mas é a falta de capacitação. Quantos profissionais no tribunal que utiliza só uma entrevista, né, de meia hora para entender a dinâmica da personalidade daquela pessoa, né? Então, tem muitos profissionais aí que atuam dessa forma, tem graduação de psicologia que nem tem curso de psicologia jurídica. Quando tem, é uma disciplina só,
né, pouquinha, e a pessoa já sai atuando na área, e são decisões, né, profundas. Então, o que eu aconselho? Não exige especialização para você atuar, mas buscar pelo menos uma capacitação, né, para não fazer essas decisões aí equivocadas. A formação continuada ela é muito importante, pessoal, em qualquer área. E aí você vai procurando, vai buscando, vai se aprimorando. Porque aí cada caso, cada teste, cada situação é um desafio diferente. E que muitas das vezes a faculdade, a Erlane sabe isso, que ela já formou, a faculdade não te dá todas as respostas, né? Não te dá todo o manual, não te dá tudo como fazer. Legal. E aí você diminui bastante a angústia, digo isso pelas minhas áreas de atuação, quando você busca aprimorar o seu conhecimento. Sim, você se sente mais... Preparado, né? Preparado, né? Mais confortável com aquela resposta que você deu, né? Imagina você colocar a cabeça no travesseiro e... Nossa, saber que você deu um direcionamento, né? Você deu um bom norte para você conseguiu fazer o seu trabalho. Imagina, eu coloquei uma pessoa na sociedade, mas será que ela vai voltar a cometer o crime ou não? Né? Exatamente. Eu coloquei aquela criancinha aí na mão daquelas pessoas, será que essas pessoas têm realmente essa condição? Né? Então você fica mais confortável. E a velha e boa interdisciplinaridade, né, pessoal? A Erlane, ela não fica só no campo da psicologia, ela tem que entender, como ela mostrou aí muito bem, entender o campo do direito, por exemplo. Sim. Você estudou direito, Erlane? Então, tem algumas questões do direito que a gente precisa estudar, né? Eu comecei a ler o Código Penal, né? Então, a gente entender por quê? Para a gente dialogar, né, de uma forma mais fácil com esses termos, a gente lê processo. Então, tem palavras ali que é mais específicas do direito, né? Então, para você entender mais, né, o que quando você for auxiliar um advogado, né, você poder falar assim, olha, tem uma questão aí no direito, você não precisa entender igual um advogado, que eu sei que acontece de tal forma, né? O que você acha da gente entrar com um laudo nisso, né? Então, por exemplo, um advogado, olha, ele tem um transtorno mental. O que você acha da gente avaliar ele? Porque vai que ele seja inimputável, ele precisa de um tratamento. Então, eu já sei que aí no direito eles têm essa questão da inimputabilidade. Né? Então, eu posso auxiliar, lembrar ele, o advogado, é mesmo, né? Vamos pedir uma avaliação dele. E aí o trabalho de equipe, né, pessoal? Trabalho em conjunto, não é só a Erlane trabalhando, atuando, dando diagnóstico. Ela conta com o juiz, ela conta com o advogado, ela conta com o assistente social, com vários profissionais. Legal. Muito bom, pessoal. Mais alguma pergunta? Porque o juiz ele vai se basear só no nosso laudo, né? Como eu falei, mas são do assistente social, é o nosso, é o advogado, né? Tudo ali, várias provas. Eu posso perguntar uma pergunta de psicologia, só que fora da área jurídica? Pode. É porque, assim, esse período a gente vai ter psicologia experimental. E eu fiquei curioso de saber o porquê que a gente vai estudar experimental. Vai ser para a clínica? Alguma coisa assim? A área experimental seria o behaviorismo, né? Então, seria para a clínica mesmo, para a área clínica. Só que você pode utilizar a sua abordagem na psicologia jurídica também, né? Por exemplo, eu sou da área da psicanálise. Então, a forma como eu entendo aquele sujeito que eu estou entrevistando, né? Por exemplo, parece que ele repete muito uma palavra, né? Então, Freud falava dessas repetições. Será que não tem alguma coisa aí? Olha um lápis de linguagem que ele acabou soltando, né? E eu posso colocar lá na minha observação, na minha entrevista, né? Quando eu falo assim, eu observei isso do meu cliente, né? Eu observei que existe um conflito aí mal resolvido com o pai. Aí eu posso trazer a teoria freudiana, que é da psicanálise, para poder teorizar, né? Teorizar o que eu observei, né? Legal. Para trazer, se for experimental com o behaviorismo, você pode também utilizar aí como teoria. Usar a análise do comportamento em vários casos, né? Principalmente se vai trabalhar com crianças, desenvolvimento Sim, desenvolvimento. né?
A caso aí de alienação parental, por exemplo, aquela criança gosta só da mãe. Será que é porque a mãe está alienando? Não, porque a mãe está dando muita coisa, então a mãe está reforçando aquela criança ficar só com ela. Será que ela reforça ali que está causando esse... Sim, aí você fala assim, não está havendo alienação parental, ela só dá o que a criança está querendo, então isso reforça o comportamento da criança, de acordo com o Skinner, reforçamento é isso, aquilo, isso tem a tendência do comportamento permanecer, aí você traz Skinner, que é do behaviorismo, que você vai estudar na experimental. Legal, top. Muito bom, né? Nossa, essa área é muito top, gente. Primeiro período foi só um tira-gosto. Qual período? Agora tá no segundo, né, Marcos? No período, né? E vai ver muita coisa ainda. O primeiro período foi o doce na boca da criança. Em geral, né? O melhor tá por vir, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Vai lá. Elaine, meu nome é Nicolas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Uma dúvida. A respeito do laudo, quando o cliente pede o laudo e você tem o resultado resultado negativo, por exemplo, que ele realmente tem traços de quem abusa de crianças. É obrigação nossa, quando dá um laudo negativo, apresentar isso para o juiz, ou eu posso realmente fazer como você fez, rasgar o laudo, entre aspas? E isso eu entrego na mão do juiz? Então, é o seguinte, se você fez uma perícia, você trabalha no tribunal, né, e o juiz solicitou, você está a pedido do juiz, você deve entregar ele sim, mesmo se o resultado foi negativo. Agora, se a parte te contratou, ela mesmo, né, pagou e tal, ele não é obrigado a produzir prova contra ele. Então, eu forneço as informações para ele, não para o juiz. Eu não rasgo o laudo, eu entrego e falo, faça o que você quiser. Inclusive, se quiser rasgar, pode, né? Aqui mesmo, se eu for chamada para depor, eu vou. Mas falar assim, olha, eu tenho uma questão ética aí no meu código de ética que eu posso optar por não dizer. Né? Então, esse trabalho aí não cabe a mim, né? Então, eu não preciso responder essas questões. Até se você for psicólogo mesmo, né? Se você for chamado, você vai. Você não precisa falar, expor aquele paciente seu. Você pode conversar com ele. Ó, você quer que eu fale alguma coisa? Não quero. Você pode ir lá e falar assim, não. No meu código de ética está lá. Eu posso optar pela quebra de sigilo. Eu posso optar, mas eu não devo, né? Não é uma obrigação minha quebrar o sigilo, né? Só se realmente está acontecendo alguma coisa, né? Imagina, tá um pai de família está falando que está mantendo relações com sua filha, né? Até a gente pode argumentar essa questão também, né? Seria interessante não você denunciar, você afastar o pai da filha, porque está tendo possibilidade de tratar aquele pai, né? Mas você tem que fazer alguma coisa ali, ó, não. Então, você afasta da sua filha, né? E então você vem em tratamento, porque a gente não pode ficar denunciando, porque a única pessoa que pode fazer alguma coisa é a gente psicólogo com essa questão, né, da pedofilia. Né? Não é a pessoa ir lá ficar presa, vai adiantar alguma coisa. Então você não pode perder a oportunidade, porque se você denuncia e você não tem prova, essa pessoa nunca mais vai procurar ajuda. Né? Se você denuncia, essa pessoa é presa, mas depois ela sai, nunca mais ela vai procurar um tipo de ajuda. Então, o bom é você afastar a criança e tratar essa pessoa, não perder essa oportunidade de tratar. Então, se você feito isso, aí essa criança está protegida e você for chamado pelo juiz para depor contra essa pessoa, esse paciente seu, você pode chegar lá e você não precisa falar nada, né? Seu código de ética está te assegurando quanto a isso. Tá ótimo, muito obrigado. Nada. Isso aí, pessoal. Elaine, agradecemos então, tá? Excelente a sua palestra. Você fala muito bem, fala com propriedade, né? Você tem pouco tempo de profissão. E com pouco tempo de profissão que você tem, parece que você já tem anos e anos de experiência. Isso é muito bom. Você tem muita segurança no que fala, no que faz.
já serve de inspiração para esse pessoal que está chegando agora aí. Em nome do curso de Psicologia, da nossa coordenadora, eu te agradeço aí, nós agradecemos, tá? Esteja sempre à vontade para participar com as suas contribuições. E é isso, pessoal. Eu encerro aqui, então, o nosso bate-papo de hoje. Excelente. E continuamos aí com as nossas programações aí, tá bom? Elaine, muito obrigado. Uma boa noite. Imagina, eu que agradeço. Muito bom poder falar aí de uma área que poucas pessoas conhecem, tem pouquíssimo no mercado. Eu não conheço ninguém por aqui. É importante, né? Uma área importantíssima. Sim, então espero ter tocado as pessoas, né, para que elas possam vir para essa área, porque está precisando e muito da gente, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder estender mais os meus conhecimentos. Ótimo. Vamos abrir a câmera aí, pessoal, só para a gente dar um print aí. Não acabou. Aí, excelente. A Daniela está aí acompanhando. Daniela é do semipresencial. Luana, Marcos. Isso aí, pessoal. Excelente. Muito bom. Foi muito bom. Galera bacana aí acompanhando. Vamos lá. Pessoal, um abraço então. Encerrando o nosso bate-papo aqui. Nos encontramos em outras oportunidades aí. Elaine, muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.